Vai mandar o bloqueio, pista liberada. Aí dobra a volta agora que vem no Bonão, bloqueio de outro voo. Aí a sangra aberta começa a disputa final, primeira rodada, 58 dupla, categoria Madu. Jefferson faz a volta na canta do boi, vai pra faixa. Aí a dobra a volta agora no Bonão, de outro voo, pista liberada, sangra aberta. Aí a dobra trabalha o cavaleiro, vai na canta do boi, já buscou a canta do boi, trabalha Maurício. Maurício faz a volta na canta do boi, vai pra faixa, descendo, leva pra cá. 0. A dobra a volta agora que vem no Bonão, trouxe do pista liberada, de outro voo. Aí é Dede Bonanza descendo, trabalha Dede. Bora, vai, Major, contra o boi. Aí Dede Bonanza trabalha João Paulo. Dede que vem no Bonão, vai João Paulo, vem Bruno. Aí vai Dede Bonanza descendo, vai na cata do boi, tem que passar a hora. Aí Dede Bonanza descendo, vai na cata do boi, Dede trabalha Bruno, Bruno para vir. Dede Bonanza buscou a cata do boi, trabalha, faz a volta da cata do boi, acredito. Vai Dede, chama na mão direita, vai cai. Valeu, boi. Aí pista liberada, troquei Bruno, ele já cruzou. Aí é Bruno Montanha descendo, trabalha Bruno, vai na cata do boi, trabalha, buscou a cata do boi, Bruno. Representando o Wagner Cordeiro, pesqueiro, ele monta aí, esse é forte. Aí pra faixa vai Bruno Montanha. 0. Ele monta Sanjei. Aí é Rafael que vem no Bonão, troquei Rafael, brincou pro Zul. Aí Rafael descendo, trabalha 594, vai na cata do boi. Rafael trabalha o cavaleiro, faz a volta na cata do boi. Vai pra faixa, chama na mão direita, boi de Zé que ele cai. Valeu, boi. Aí a dupla volta agora que vem no Bonão, trouxe do pista liberado, Maurício, filho dele já pro Zul. Aí é Maurício, filho descendo, Maurício, trabalha Maurício, ele vai na cata do boi. Aí pra vela Bonança, chama na mão direita, boi pesou e foi embora. 0. Para o boi. Preparando Romero Queza para voltar, prepara mais em Bozão de volta pro Ru. Aí Romário descendo, vai na canta do boi, trabalha aqui, eles são bons. Romário busca a canta do boi, já faz a volta na canta do boi, trabalha o cavaleiro. Aí representa a gata, ele chama na canhota, boi desequilíbrio cai. 0. Mazinho, troquei, Mazinho, pode vir. Aí é Mazinho, Bozão que vem no Bonão, vai Mazinho de volta pro Ru. Aí é Mazinho, Bozão descendo, trabalha Mazinho, vai na canta do boi, Mazinho. Faz a volta na canta do boi, trabalha a equipe de Vitória. Aí pra faixa, Mazinho, Bozão. 0. Foi. Aí o Romário descendo, o pista liberado de João Cruzul. Romário trabalha o cavaleiro, vai na canta do boi, já buscou a canta do boi. Aí a dupla descendo, aí vai na canta do boi, Romário desce, vai pra baixo. Valeu, boi. Aqui pode vir, manda boi. Aí Everton Babatão, já cruzou, boi para a contramão, trabalha Everton, vai de boi. Aí Everton descendo, vai no boi, vai ele. Everton Babatão, trabalha Everton, buscou a canta do boi, trabalha o cavaleiro. Faz a volta na canta do boi, vai pra faixa. Everton chama na canhota, boi desce, equilíbrio cai. Valeu, boi. Vem Bruno que vem no Bonão, já volta Bruno Valença, ele já cruzou. O compadre Thiago Gonzaga tá na Alagoas, tá na torcida aí, valeu TG. Obrigado, meu irmão, pelo incentivo. Aí é Bruno, faz a volta na canta do boi, vai pra faixa, chama na mão direita, pesou e foi embora. 0. Adoeira na Paraíba. Aí é Bebeto Xavier no Bonão, ele já cruzou, trabalha Bebeto, vai para a contramão, trabalha o cavaleiro, bora deixa passar. Bora estireira, arruma lá, busca. Preparando o Everton Barbatão, vem seguido. Vai no boi, troqueiro, já cruzou a pista, liberado, boi para atenção, Bebeto, Bebeto vai na canta do boi, vem. Aí Bebeto descendo na canta do boi, já vai pra faixa, acredito. É na canhota, boi desequilíbrio cai. Valeu, boi. Aí a Gleidson se apresenta, trabalha o cavaleiro, já vai na canta do boi, vem Bruno. Gleidson Henrique trabalha, buscou a canta do boi, já faz a volta da canta do boi, Marma Box, equipe de Garanhuns. Aí Gleidson descendo pra faixa, ele chama na mão direita, foi embora. 0. Ô, Vilberg. Fala, Major. 552, Bruno Valença foi pra televisão, o resultado até manda subir, 0. Ok. Aí vai no boi, vai Bruno, trabalha Bruno, sangra aberto, ele já cruzou. Bruno trabalha, Bruno faz a volta, ele vai na canta do boi, vai São Pedro, Bruno. Aí a equipe do Parque Alas Abelha de Cavalho, Bruno chama na mão direita, boi cai. Valeu, boi. Zé Cordeiro que vem, ele já cruzou. Aí vai Gustavo descendo, trabalha o cavaleiro, vai na canta do boi, ele monta o cavalo fecha. Aí o cavaleiro campeão, trabalha, faz a volta na canta do boi, vem ninguém. Aí a 576, chama na canhota, boi desequilibra, foi embora. 0. A dupla volta agora, que vem no Morão, troquei, pode vir. A dupla vai no boi, troquei, sangra aberto, ele já cruzou. Aí Neguinho descendo, Neguinho trabalha, Neguinho vai na canta do boi, faz a volta na canta do boi, vai pra faixa, desce, leva a carga. 0. Clés que vem, Clecinho no Morão, Clecinho, troquei, Clecinho, pista de Bernardo, ele já cruzou. Aí vai Clécio descendo, boi para a contramão, trabalha Clécio, vai no boi. Vai lá, deixa passar, bora botar no boi. Vai lá, Carlão, boi lá uma vez, vai lá, Carlão. Aí Carlão descendo, trabalha Clécio, vai na canta do boi, vai Clecinho. Aí Clécio descendo, faz a volta na canta do boi. Aí prefere Vitória de Santo Antão, ele vai pra faixa, acredita. Clécio chama na canhota, boi desequilíbrio cai. Valeu, boi. Vem Eduardo Vieira, trabalha Eduardo, vai na boi, para a contramão, trabalha ele. Aí vai Eduardo descendo, boi para a contramão, trabalha Eduardo. Eduardo Vieira vai tio, trabalha Eduardo, vai na canta do boi, vai tio Rodrigues, equipe de Moído. Equipe MBC Protetor e Posto Santo Antônio. Eduardo vai na canta do boi, chama na mão direita, boi pesou e foi embora. 0. Vem no Bonão, já volta Leandro, troque Leandro.
Vai falhando, descendo de calça dos outros. Trabalha Leandro, sangra aberta. Vai Leandro descendo, vai na calça do boi, falhando. Faz a volta na calça do boi, vai na gol, Paulo Jacinto, vai pra faixa. 0. É uma Emerson Vicente de calça do sul. Aí Júnior trabalha, Emerson vai na calça do boi aqui para Guarda-Maceió. Aí ele montando a Bebel, Bagado, Dig, Sacabió. Aí Júnior Vicente faz a volta na calça do boi. Vai pra faixa, descendo, leve, não deu. 0. No Morão vem a representação de Ala Tererê. Equipe do Zeca da Tererê, na água do carro. Vai Thiago descendo, vai na calça do boi, trabalha Negão, faz a volta na calça do boi. Vem Ricardo Xavier. Thiago Cosme faz a volta na calça do boi, vai pra faixa. Chama na canhota, boi descer, que ele cai. Valeu, boi. Aí vem aí a dupla volta agora, que vem no Morão, vem lá, troquei. Aí vai no boi, vai Ricardo descendo, ele faz a volta na calça do boi, vai o CTA 819. Aí Ricardo Xavier descendo. 0. Aí é o William que é o trozor, vai o William descendo, o William trabalha o William. O William faz a volta e vai na calça do boi, vai 820 descendo, vem o Oste. O William trabalha o Aras Porto Feliz, chama na mão direita, boi pesou e foi embora. 0. Suando até a terceira etapa do campeonato PPB. Em Pão de Açúcar, Papai Filho, lá vai boi. Washington do bem trabalha, ele monta garotinho, faz a volta na calça do boi, velho Emerson Filho. Vai o Washington pra faixa, chama na mão direita, boi dessa equilíbrio cai. Valeu, boi. Aí Edmilson Valentim vai no boi, trabalha, ele monta a orelhinha, trabalha, tá o cavaleiro, Valdoc, a bola barrou, faz a volta na calça do boi, vai pra faixa, descendo, leve na carga. 0. O Rancho Loureiro, ele bate agora, a equipe Alagoana. Aí a equipe ele bate agora, descendo, ele vai na calça do boi, trabalha Clecinho, vem jogo. Clécio Alves faz a volta na calça do boi, vai pra faixa, leva na carga. 0. Tupi tá liberada, prepara e vem o Oste. Joga descer, vai na Morão, brincar, cruzando, montar a magia, vem pra vai na calça do boi, vem o Oste. Aí a joga descer, vai descendo, busca a calça do boi, trabalha o cavaleiro. Zuca faz a volta na calça do boi, trabalha, acredita. Vai pra faixa, chama na mão direita, vai pesou, foi embora. 0. Bora. Aí descendo o conjunto. Aí na ponta do protetor já vai viajando perfeita do Ceará. O que foi a representação, Paco José Valentim, Grupo Pimentel. Vai viajando, salta a força alemão, canhoto, boi ao solo. Valeu, boi. Bonança, Maria Rocha, prepara, vambora, já pode entrar, Zezé Bonança. Aí descendo o conjunto. Aí viajando, viagem perfeita, completa, vai descendo o conjunto. O que representa Recife, a terra do freio, vai chegando nas paralelas, chame da carga. Valeu, boi. Agora já tem boi no tronco, vai descendo a dupla. Aí desceu, tá de ligou, bora, Roma pra correr, descer, babá. Bora, gira e desce. Aí girou, desceu, tá de ligou, já vai descer, Bonança descendo. Aí João Paulo já passou na dupla, que representa Vitória Santa, então 843, 852, só preguinho. Aí chegando nas paralelas, solta, chame da carga. Valeu, boi. Escutão. Aí já vai descendo, Cavaleiro, Neguinho, vai descendo, desce, vai boi. Aí viajando 852, só para 854, só para cá de Ganeto. Edgar Neto, para de cá. Aí descendo o conjunto, solta, chama na mão direita, vai ao solo. Valeu, boi. Aí descendo para o gol, já vai o Cavaleiro Edgar Neto descendo, vai montando aqueles que acha. Aí 854, 859, só pegar Clécio, em Clécio. Aí viajando, desce, solta, chame da carga. 0. Aí descendo, partindo do gol, já para o Cavaleiro Clécio, vai descendo, bora, rumo, neném. Deixa descer, deixa passar. Aí descendo, partindo do gol, já vai Clécio, vai descendo, já vai Marcos ao seu lado. 859 descendo, duplo de bate, recuada, Rancho Loureiro, vem pra cá, vem Matheus Pimentel. Aí chegando nas paralelas, vem pisando no braço, ele foi embora. 0. Aí descendo o conjunto. Aí desceu, bora, deixa descer, Esteira, bora, deixa correr. Aí desceu, partindo do gol, já para o Cavaleiro Matheus. Aí vai Matheus Pimentel descendo, foi 870 graças com 881, sobe Jefferson Melo. Aí viajando, perfeito, solta, chame da carga. 0. Bacana pra pinguim, né, babá? Aí descendo o conjunto. Aí descendo pra Diego, já para Jefferson Melo, descendo, já para Diego Pessoa. E porque vai na representação, Agropecuária RN, vai o conjunto, vai ombro a ombro. Aí chegando nas paralelas, solta, chame da carga. 0. Horário cumprido, boiada show, vai descendo. Aí desceu pra Diego, já para o Cavaleiro de Canete, já vai Fernandinho Santos ao seu lado. 884 descendo, 892, já para Netinho de Marcos. Região Sampaio. Aí descendo o conjunto, solta, chame da carga. Valeu, boi. Aí já vai descendo o conjunto, ele vai montando a Paulo Ranchão, produto Ranchão. Aí descendo 892, descendo para o Gil, dá um giro flanco e desce. Gira e desce. Aí girou, desceu para Gil Cruz, já vai Netinho, Doutor Marcos descendo, Gil Sampaio ao seu lado. Aí o grupo Clóvis Pai, valor Emerson. Aí descendo Netinho. Aí chegando nas paralelas, vai escapando, vai embora. 0. Sai do vaquebol, ficar debordado, procura o bordado aí com gente.
Aí já vai Alex Leite descendo, já vai 693. 916, só pra cá, já vem Romário Rocha. Aí descendo o conjunto, desce, salta, chame da carga. Valeu, boi. 325, prepara Jacques. Alô, Jackson Sérgio, só o Jackson Sérgio, para o Jacques, para o Jacques. Aí descendo o Cabreiro, Romário Rocha. Aí, gente, São Paulo já vai ao seu lado. Ao conjunto de Lagarto, desce, salta, chame da carga. Valeu, boi. 28, já prepara o Thiago, para o Thiago, para o Thiago, para o Thiago. Vambora. Aí desceu, partindo, já vai Jackson Sérgio, descendo, faz 920, que desce, vai pro empate, Patrícia Quirais. Aí na ponta do protetor, vai viajando, viagem perfeita, completa, solta, chame da carga. Valeu, boi. Lagoa do Carro descendo, já vai descendo 928, sobe 943. Vai descendo o conjunto. Vai viajando, viagem perfeita, solta, chama na mão, canhoto, vai ao solo. Valeu, boi. Tira boi, babá. Aí desceu a partida do Globo, já vai montando o produto Sojão, vai montando o escape roxo. Aí Renato R.O. vai ao seu lado do grupo, rasga, take check. Vem pra cá, vem Romário Rocha. Aí descendo o conjunto, desce, solta, chame da carga. 0. Vambora, vambora, vambora. Aí desceu a partida do Globo, já vai descendo o conjunto. Solo, flex, flex, solo, giroflex. Aí o Romário Rocha descendo 966. Aí chegando nas paralelas, foi pesando no braço e foi embora. 0. Guilherme Galdino já vai para o balcão, já vem a dupla de Surubim, boi, capeta, vai descendo. Aí desceu a partida do gol, já para o campo do Guilherme Galdino, vem Marcos Cabral. Vem Marquinhos, vem Marquinhos, vem Marquinhos, vem Marquinhos. Vai descendo o conjunto. Conjunto do Surubim descendo, solta, chame da carga. Valeu, boi. Tem dinheiro aí, Guilherme. Aí desceu, já vai o Cabreiro, Marcos Cabral, vai montando o trovoada, vai sendo Cabral, vai fazendo malhada. Grupo de Caturité descendo, vai chegando pelas canhotas. Alta, chame da carga. Valeu, boi. Aí já vai descendo, já Cavaleiro Eduardo Maga, 1105. Aí descendo o conjunto, solta, chame da carga. 0. Aqui já vem Galeguinho, Aras, WM descendo, duplo de pau, descendo, já só pra cá, vem Thiago Costa. Vem Thiago Costa. Aí descendo a 1109 pra descer, vai boi. Aí chegando nas paralelas, boi pesou, esticou, foi-se embora. 0. Vambora, bora qual? Aí descendo. Aí desceu, partindo do gol, já vai Thiago Costa, vai ao seu lado, já vai Alessandro Araújo, segundo. Aí na ponta do protetor, já vai viajando, viagem perfeita, completa, vem do Barros. Aí chegando nas paralelas, boi pesou no braço, ele foi embora. 0. Vambora, babá. Aí desceu, partindo do gol, já vai o Cabreiro, Luiz Barros descendo. Agora pega por trás, deixa descer. Deixa correr. Aí desceu a partida do gol, já vai do Barros descendo. Dupla que representa a dupla de Paulo Jacinto. Vem pra cá, vem Juan. Aí chegando, chame da carga. Valeu, boi. Alô, Fernandinha. Agora Romero 15 desceu, a partida do gol, já vai montando o Ronaldinho. Aí 539 descendo, vem 543, só pra cá, vem o Willis Santos. Aí chegando nas paralelas, vai montando o Ronaldinho. Alta força na mão, canhoto, depois escapuliu, foi-se embora. 0. Vai descer, partida do gol, já vai o Willis Santos descendo. Bora, Roma. Arrumou, desceu. É bom descer, partida do gol, já vai o Willis Santos descendo, vai conduzindo em sua cela, furiosa, Rick Lee. Aí viajando, viagem bem feita, completa. Alta força da mão direita, boi pesou, o braço foi-se embora. 0. Vamos aqui para descer, bora aqui, quero pensar nessa bola, quero ritmo nela para descer com ela, vai descendo. Aí o Cavaleiro Everton Babatão, já vai o Ninja da Boiada ao seu lado. Parque Alex Muniz, duplo de Gravatar. Aí descendo na 562, vem 608, já vem o Beto. Aí chegando na canhota, vai para o solo. Valeu, boi. Aí desceu o partido do gol, já vai o Beto descendo, já vai botando o Tio Griete. WhatsApp vai descendo a 608, sobe a 615, sobe Júnior, vem Júnior Vicente. Aí chegando nas paralelas, alto bem pesou, o braço ele foi embora. 0. É a despedida do clube do Vaqueiro lá de Fortaleza. Aí descendo, já vai Júnior Vicente, já vai 615, descendo, deixa descer. Aí desceu o partido do gol, já vai Júnior Vicente, descendo, já Gabriel. Vasconcelos do seu lado, Gráfica, Sing, grupo de Marcelo descendo. Desce, solta, chame da carga. 0. Vem o 240 que desce, agora 12, 27, seguindo, prepara Juan. Aí descendo o conjunto. Aí desceu, já vai o Washington Luiz descendo, vai montando o Fragata Doc. Aí na ponta do protetor, vai descendo o conjunto, trabalha perfeito, solta, chame da carga. Valeu, boi. TV Vaquejada, TV Quest, pelo YouTube, bora, manda boi. 12, 27 que desce, agora Carlinhos Rodrigues, já vem ao seu lado, vem montando o Lady Blue Max. Aí descendo o conjunto. Aí na ponta do protetor, vai viajando, viagem perfeita, completa. Parabéns pra você. Aí descendo, desce. Volta, chame da carga. 0.
Agora tudo aqui pelo Cabrito de Bonança, disputa final. É categoria amador, segunda rodada. Vai descendo na merenda, viu? Todo mundo com Todd. Aí já vai descendo de Bonança. Vai João Paulo Valsolado, Maria Rocha. Vai duplo Vitória. 50 sobra 560. É para Bebeto Xavier. Vai descendo conjunto. Bora, dente. Aí descendo já vai o conjunto. Aí desceu para Dilgol, já vai o Cabreiro, Rafael Justino. Vai montando Sanjei. Aí na ponta do protetor. Vai novinha. Salta, chame da carga. 550 já pode entrar, vai tomar batão, vai descendo. Aí desceu para Dilgol, já vai viajando, já vai o Cabreiro, Romário Rocha. Aí na ponta do protetor, Gênison vai, já vai ao seu lado. Alta força na mão, canhoto, mas não resiste, ele cai. Aqui agora para o Cavaleiro, vai tomar batão, já vai descendo. Para a galera Muniz, dupla de Gravatar, disputa final, segunda rodada. Aqui 50 descendo. É categoria amador. Aí chegando nas paralelas, conjunto, solta, chame da carga. Valeu, boi. Ela, vambora, manda boi. Aí desceu o partido de gol, já vai o conjunto descendo, deixa eu passar o Rio, bora. Bora, Roma. Aí descendo o conjunto. Aí na ponta do protetor já vai Bebeto Xavier, vai descendo o Rio ao seu lado. Aí chegando nas paralelas, solta, chame da carga. Valeu, boi. Aí desceu o partido de gol, já vai tomar batão, descendo, já vai Diels. Arquelete Muniz, dupla de Gravatar, descendo, já vem pra cá, já vem Bruno Valença. Aí viajando, viagem perfeita, completa, vai chegando nas paralelas. Alta força na mão, canhoto, vai pesando o braço, foi embora. 0. Vem Bruno Valença, bora, Fernandinho Santos. Aí descendo. Aí desceu para o gol, vai Bruno Valença, descendo, vai ganhar 72 vezes, 604, sobe Clés. Sobe Clés. 0. É para 814, movimento 830, bom gosto. Aí descendo com o conjunto, vai Clés. Aí já vai Calão, já vai ao seu lado, duplo que representa aqui, Vitória de Santo Antão. Aí na ponta do protetor, vai viajando, viagem completa, perfeita. Alta força na mão, canhoto, vai ao solo. Valeu, boi. Liberada. Vamos aqui, vai na representação do Lago do Carro, para várias trilhas descendo, vem o Washington Luiz. Vem no garotinho, para o Washington. Aí descendo o conjunto. Aí viajando, viagem perfeita, completa, solta a força na mão, canhoto, vai ao solo. 0. 830, vem o Washington Luiz, Antônio Luiz, vai em seguida, vai embora. Aí desceu o partido de gol, já vai o Cabreiro, Washington Luiz, vai montando o garotinho, Calil Santos vai ao seu lado. Aí viajando, viagem perfeita, completa, solta a força na mão direito, vai ao solo. Vambora, manda boi qual. Aí já vai descendo, já vai o conjunto, deixa passar Carlinhos. Agora, arruma pra descer, agora. Aí desceu o partido de gol, já vai descendo, já vai boi. Essa volta na ponta do protetor, já para o Washington Luiz descendo, Carlinhos ao seu lado, vai o conjunto, ombro a ombro descendo. Alta força da mão direito, boi ao solo. 0. Valentim de seu filho, vem se apresentar, 840, descendo, desce boi. Aí vai viajando, viagem vai perfeita, já vem Zé Patriota, vem Fábio. Aí descendo o conjunto, já vai de Milton Valentim descendo. Alta, chame da carga. Aí desceu para o já vai Zé Patriota descendo, já vai montando a Jamaica, já vai 840. Aí viajando, viagem perfeita, completa, já vem de Bonança. Aí chegando nas paralelas, solta, chame da carga. Restante desse boi. 0. Aí já vai descendo o conjunto, já vai ter Bonança, desce, vai boi. Aí 1643, descendo, já só pra cá, já movimento, já vem Neguinho, bora Neguinho. Aí viajando, viagem perfeita, viagem completa, solta a força na mão, eu tô bem pensando no braço e foi embora. 0. Show, vambora. Aí já vai descendo o conjunto. Bora, arruma pra descer, arruma pra correr. Aí descendo o conjunto, pode deixar passar. Aí desceu o partido de gol, já vai descendo o conjunto, já vai boi. Aí na ponta do protetor, já vai viajando, já vai de Galete, já só pegar Alex Leite. Aí viajando, solta, chame da carga. 0. Sérgio. Sobe Jackson. Aí descendo. Aí desceu o partido de gol, já vai descendo o conjunto. Outro que representa, Paco Zé Rocha. A boi passando, boi insistindo, boi descendo, vai boi. Passou o local, foi embora. 0. Bora, vai descendo Jackson Sérgio. Aí descendo o dupla, vai o dupla que representa o Paco Falecista Aquiraz. Alô, Marquinhos Calô, alô, Fábio Calô. Aí descendo o Jackson Sérgio. Valeu, boi. Aí já vai descendo o conjunto, já vai mais. Marcos Cabral descendo. Aí conduzindo o Trovoada Tavares. Fazendo a balhada do duplo de captura e tempo ao conjunto, ombro a ombro. Desce, solta, chame da carga. Valeu, boi. Essa boiada. Aí descendo, já vai boi. Aí desceu para o gol, já vai entrar, descendo, já vai descendo o conjunto. Representa Alagoas. Opa do Paulo Jacinto descendo, vai para as paralelas. Alta, cruzou, foi-se embora. 0. Para manda boi.
Bora tudo aqui pelo Cabrinho, neguinho, descendo, desce, vai boi, vai descendo, neguinho, cabelinho selado. Aí descendo o conjunto. Conjunto perfeito, vai descendo, já vai neguinho. Ombro a ombro nas paralelas. Alta, chame da carga. Bora, vambora. Aí descendo, partido do já vai Alex, descendo, já vai Tito, né, do seu lado. Aí descendo o conjunto, passa a volta, controla, trabalha perfeito, vai Alex, descendo. Aí chegando, solta o boi pesando, o braço foi embora. 0. Aí desceu o partido do gol, já vai o cabo do Thiago César, esquenta, vai queimar, vai 928 descendo. Aí Alessandro Araújo, segundo vai ao seu lado, ele passa a volta, controla, ela descendo. Aí chegando nas paralelas, solta a força da mão, canhoto, boi vai solo. Olha o boi. E agora para o Cabrinho, Guilherme Galdino descendo, já vai Fernando Santos, já vai ao seu lado, Paco J. Galdino. Aí o representante da terra do boi carrapeta, terra surubim, vai descendo. Aí chegando nas paralelas, solta a força da mão, canhoto, boi pesando, o braceiro foi embora. 0. Tudo certo agora! Autorizou o trabalho, vai controlando agora. Romário Rocha vem aí na ponta do protetor, sensacional. Ele vem com tudo agora, solta a potência pra fazer valer! Valeu, boi. Para, mestre Chico Gentil! Autorizou o Everton, o trabalho vai controlando, vem aí. Protetor sensacional, deixa a fumaça, solta a potência agora. É pra fazer valer, segura! 0. Pra cá, arranca a tampa e toca pra cá. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Bebeto autorizou. Bora, Urinho, pode mais girar não, tem que descer agora. Ele vai trabalhando, vai controlando. Agora quem bota a volta aqui, o Bebeto vai embora. Aí Bebeto vem na ponta do protetor, sensacional. Solta a potência agora, segura garoto, vai pisou no braço e foi embora. A pista liberada, já o trabalho vai controlando agora, vem aí na ponta do protetor, sensacional. Ele passa a volta, controla, vem com tudo agora. Vem, é pra fazer valer, segura garoto. 0. Diz aí, viu meu filho? É Jackson Séries. Ele vai vem controlando agora na ponta do protetor, Jackson Séries. Passa a volta o garoto, agora aperta da luva. Vem pra cá, solta, deixa a fumaça, o protetor, Jackson Séries. 0. Aí, Thiago. Embora, Thiago! A trabalho vai controlando, o Thiago vem aí na ponta do protetor, sensacional. Ele passa a volta, vem agora, vai com você, solta a potência pra fazer valer, segura garoto! Valeu, boi. O circuito surubim de vaquejada. Aí vem Marcos Cabral na trovoada, passou a volta, solta a trovoada agora, segura garoto! 0. De pano, que realiza uma das maiores vaquejadas do Brasil. Aí vem Romário Rocha, aí vem ele, vem com tudo agora, vai com você, é pra fazer valer, garoto! 0. Cruzou, aí vem ele, aí vem ele, aí vem ele, pra ser o grande campeão, Thiago, na ponta do protetor, sensacional, vem com tudo agora, solta a potência pra fazer valer, segura! 0. Parabéns, Romário. Queria que você falasse agora da alegria, da emoção de estar aqui no Pernambuco, na capital da Pitu, dividindo essa premiação e sentindo essa adrenalina. Parabéns, Romário. Queria agradecer primeiramente a Deus por tudo que Ele faz comigo, sempre. Só agradecer a todos que estavam na torcida. Romário está de parabéns pela corrida dele, muito boa. Recepção, nota 1000. Tenho que falar. E o meu esteira, Gentes Borges, não pode esquecer dele. E a minha esposa que estava ali no caminho torcendo. E a todos que estavam na torcida aí. E obrigado a todos aí. E ano que vem tem Parque Zezé Rocha, num dos maiores eventos, a gente não pode esquecer. Thiago Cosme, parabéns. Zeca Tererê tá lá, tá assistindo, já deu pulo, já fez tudo. Agora eu queria pedir o tratador para vir também participar. Tá aqui já tá aqui, ô rapaz. Parabéns, Thiagão. Deus te abençoe, que você continue assim, brilhando. Sempre as pistas e sempre enfrentando uma grande fera. Igual ao Romário Rocha, parabéns. Boa noite a todos, eu quero agradecer primeiramente a Deus, a Zeca, a toda a família do Aras Tererê
a Romário, é meu amigo, já foi meu patrão, a Alex, a Wanda, toda a galera do Astererê. Agradecer a minha família, a meus amigos que estavam torcendo por mim, a Silene. E é isso, só tenho que agradecer a Deus. Valeu, parabéns, Thiago. Parabéns, Alex. Parabéns, gente, seu Borges.